Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel. Deus de poder e glória. Os irmãos que trouxeram suas ofertas, seus dias, Glória a Deus. pode apertar a casa do Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor, Pai, possa nos abençoar financeiramente e espiritualmente em nome do Senhor Jesus. E também que o Senhor possa abençoar cada irmão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que eles também possam, Pai, abençoar a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo Mara. Número 1 da árvore cristã. Deus prometeu com certeza, chuva de graça virá. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz vestido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, vai dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos penosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora vamos para essa oportunidade, né? Com o nosso pastor Júlio. Ele está trazendo palavra, né? Nessa noite. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É de grande importância, né? Nós nos reunimos aqui nessa noite, para que aqui nós podemos adorar o nosso Deus e aprender a palavra de Deus, né? Participar do culto, né? Glória a Deus. Eu quero cantar um hino aqui, um hino que mostra a bondade de Deus para nossas vidas, e está no hino, na harpa cristã 169. Oh, porque Jesus me ama. Eita, né? Porque Jesus nos ama, irmãos. Ele nos ama porque Ele escolheu nos amar. E nós não fazemos nada que agrada a Deus. Em nós, o homem natural não tem nada que agrada a Deus. O próprio Deus é que nos ama, um amor incondicional, um amor que não tem condição. Mesmo nós errando, mesmo nós falhando, Ele ainda nos ama. A prova disso é quando Jesus foi para aquela cruz do Calvário. Quando Jesus foi para aquela cruz do Calvário ali, né? Os homens estavam destituídos, estavam afastados de Deus. Mas mesmo assim, Deus decidiu colocar Jesus na cruz do Calvário por amor.
E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Deus enviou Jesus para a cruz do Calvário para dar ao homem a oportunidade de arrependimento do pecado, para nos dar a oportunidade de nós recomeçar uma vida nova por meio de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo ele veio dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus nos dá a condição de nós viver uma novidade de vida por meio do sacrifício que foi feito lá no Calvário. Jesus ele envia para nós o Espírito Santo quando nós aceitamos ele. O Espírito Santo ele vai nos transformando de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. Nenhum homem consegue transformar o outro de dentro para fora. Nós podemos vestir uma roupa bonita, nós podemos mudar o cabelo, nós podemos mudar a nossa aparência, pode fazer uma plástica, pode fazer muitas coisas, pode fazer uma maquiagem, mas isso não muda o caráter do homem. Jesus, o Espírito Santo, ele muda o homem de dentro para fora. Ele toca na alma, a mudança começa na alma do homem. Então a alma do homem é regenerada. Isso é por amor. Por amor a nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer a meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, né? Aleluias. Glória a Deus, né? A gente não sabe por que Jesus ele nos ama. Porque o homem, ele não tem nada que agrada a Deus. É o próprio Deus é que coloca esse desejo no homem de nós fazer a vontade dele. Porque o homem natural, ele não tem condição nenhuma de agradar a Deus. O homem natural é pecador voluntário. Ele peca, ele tem prazer no pecado. Ele tem prazer em distanciar de Deus cada dia mais. Mas Deus, por amor a esse homem, por amor à nossa vida,
Ele envia pessoas para nos buscar para a presença de Deus. Então, irmãos, toda vez que nós ouvimos uma pregação da palavra, é Deus tentando te convencer, é Deus buscando você, é Deus apresentando o amor dele a você por meio da palavra, por meio da pregação da palavra. Muitos têm rejeitado, mas alguns têm aceitado o amor de Deus. E quem aceita o amor de Deus, Jesus, ele chama para perto, ele chama para ser discípulo, ele chama para pertinho dele e ele capacita esses homens, ele ensina esses homens. Lembra como Jesus chamou Pedro? Jesus falou com Pedro: venha após mim, que eu farei de você um pescador de almas. Pedro não sabia pescar almas, Pedro era pescador de peixe. Pedro era um homem natural e ele começou a caminhar com Jesus. Ele largou tudo, ele largou os próprios interesses, ele confiou em Jesus. E aí Jesus foi transformando a vida dele, Jesus foi moldando a vida dele, Jesus foi limpando, foi instruindo ele por meio da palavra de Deus. E chegou num ponto que Pedro, ele ficou igual a Jesus. Ele começou a operar os milagres que Jesus operava, ele começou a falar igual a Jesus, ele começou a pregar a palavra que Jesus pregava, e o Espírito Santo veio morar naquele homem. É assim na nossa vida, irmão. Mas nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos ser persistentes na caminhada com Jesus. Não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada de um dia, de 2 dias, de 1 mês, de 2 meses. É caminhada de anos, ano após anos, e até o fim da nossa jornada aqui na terra. Nós temos que estar seguindo os passos de Jesus. E aí, cada dia que você vai caminhando, cada dia que nós vamos caminhando com Jesus, Ele vai nos transformando, Ele vai nos moldando por meio da pregação dessa palavra, e nós vamos ficando parecidos com Ele, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Ele, nós vamos operando por misericórdia dEle, por meio do poder do Espírito Santo, nós vamos operando aquilo que o Espírito Santo operou por meio de Jesus, nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo, irmão, ele tem função específica aqui na terra. Ele veio para nos convencer do pecado, do juízo e do julgamento de Deus. Ele nos mostra o que é pecado diante de Deus. Ele nos mostra que vai ter um juízo final. Ele nos mostra que tem uma condenação. E Ele nos tira dessa condenação. O propósito do Espírito Santo na terra é para nos consolar, é para nos ajudar, é para nos orientar, em nome de Jesus, de todo mal. Então, irmão, nós precisamos ser perseverantes. Ser perseverante. E às vezes a tristeza vem, às vezes o problema vem, o cansaço vem, o desânimo vem. Mas toda vez que vem essas coisas, o Espírito Santo, ele está nos consolando, ele está nos ajudando a prosseguir adiante, ele está nos conduzindo, ele está nos ajudando a conduzir adiante, a ser perseverante nessa jornada, a saber que o céu é para aqueles que lutam. O céu são aqueles que são perseverantes. Agora eu vou cantar mais um hino aqui. 193 da 193 da glória a Deus. Alma batida. Às vezes, irmão, às vezes nós ficamos com a alma meio abatida por causa da dor, por causa dos problemas, por causa da dificuldade. Mas nós vamos encontrar um renovo aqui nesse hino. Glória a Deus. Diz assim: se te minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo calma. Não tenhas medo, em Deus confia, porque bem cedo Jesus
abençoar nos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as flores vindas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e nos verá. O que te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, né? Então o autor desse hino, quando ele escreveu esse hino, ele estava com a alma batida. Ele estava triste, sem solução com o seu problema. Mas o Espírito Santo, que é o nosso consolador da verdade, ele deu essa letra desse hino, este homem. E no refrão o homem cantou assim: porque te abate, ó minha alma, e te comove perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Às vezes nós ficamos com medo de muitas coisas, nós ficamos ansiosos, preocupados com muitas coisas, mas tem uma coisa: se nós entregou a nossa vida a Cristo Jesus, Ele é fiel e justo para nos livrar de todo mal. A promessa de Jesus é que Ele nunca nos ia deixar órfãos, mas Ele estaria conosco a todos os dias, até os confins do céu. Se Jesus ele está conosco a todos os dias, se Ele não vai nos deixar só, isso é a promessa dele. E nós temos que crer, irmãos, que Jesus ele não quebra a promessa. Toda a promessa que Jesus faz, Ele cumpre. E Ele disse que nunca ia nos deixar, nunca vai nos deixar. E a Jesus Deus deu autoridade no céu, na terra e até debaixo da terra. Ele é a autoridade, foi dada autoridade por Deus. Lembra como Jesus falou com Lázaro, depois de 4 dias morto? Saia para fora, Lázaro. Saia para fora. Lázaro tinha 4 dias que ele estava morto. Já tinha sido sepultado. 4 dias. Jesus falou: saia para fora, Lázaro. Venha para fora, Lázaro. Jesus é o homem que curou cego de nascença, que fez coxa andar, que curou lepra, que cura até hoje. O nosso Jesus, Ele cura, Ele transforma, batiza com o Espírito Santo, sara a alma do homem, pelo poder que foi dado por Deus. Então, irmão, nós devemos confiar, colocar nossa esperança em Deus, em Deus. É uma coisa, irmãos, que nós não podemos perder: a fé. A Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Que quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa com bondade os que procuram conhecê-lo melhor. Pode botar aí, pode sentar. Os que procuram conhecê-lo melhor. Então, irmãos, nós não podemos perder a fé. A fé. Nem a fé e nem o amor. Sem fé e sem amor
nós não conseguimos agradar a Deus. Então nós temos que ficar com a nossa fé firme, Jesus. E vai acontecer coisas, irmãos, que parece que nós não vamos vencer. Parece que aquilo não vai acontecer. Mas se nós ficar firmes na fé, o milagre acontece. A maioria dos milagres que Jesus operou, ele falou: você foi curado porque teve fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Jesus disse que o homem que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele fala para o monte: sai daqui e vai para, e o monte irá. O que falta para a igreja nos dias de hoje? Falta fé. Fé nas promessas de Jesus. Fé nessas promessas. Quando eu aceitei Jesus, eu ouvi falar do Espírito Santo. Um dia eu cheguei na igreja e tinha uma mulher cheia do Espírito Santo até no portão. Aquela mulher, ela mexeu comigo. Aquele poder que estava na vida dela mexeu comigo. Segunda vez que eu tinha entrado numa igreja de crente. Mas aquilo mexeu comigo. E eu desejei ficar igual aquela mulher. Mas aí eu precisei de ter fé. Eu precisei de buscar. Eu precisei de buscar, esforçar e ter fé. E aí me ensinaram a ler a Bíblia. E eu comecei a ler sobre o Espírito Santo. Acreditando que eu ia receber o Espírito Santo. Pedindo a Deus. Crendo nas promessas do Espírito Santo. Abra a Bíblia no João, livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14. Glória a Deus, capítulo 14, João 14. Aleluia. João 14. João 14, versículo. Aleluia. João 14, versículo 15. Glória a Deus. Quem contou, diga glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram aí? Glória a Deus. Aleluia. João 14, versículo 15 diz assim: Jesus continua: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele lhe dará o outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. A promessa de Jesus, enquanto nós estamos na terra, essa promessa de Jesus é a maior promessa que tem para o homem aqui na terra. A chegada do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. E o que nós precisamos fazer? Jesus ensinou aqui no 15: se vocês me amam, obedecem meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele lhe dará o outro auxiliador, o Espírito da verdade. E esse Espírito vai ficar com nós para sempre. Esse Espírito vai ficar com nós para sempre. Esse Espírito vai ficar com nós para sempre. Nunca mais vai embora. Para que esse Espírito vai ficar com nós? Para que esse Espírito vai ficar com nós? Para nos ajudar. Agora, vamos para 15, versículo 15, nós vamos saber para que esse Espírito vai ficar com nós. 16, 7. Capítulo 16, versículo 7. Nós vamos saber para que esse Espírito vai ficar com nós para sempre. Qual é o benefício que nós temos quando nós recebemos o Espírito Santo? Achou aí? Glória a Deus. Eu falo a verdade quando eu digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador, o Espírito da verdade, não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado
e que o que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Então o Espírito Santo, quando nós recebemos ele vai nos convencer de duas coisas: que nós temos um julgamento errado a respeito do pecado, e da justiça também, e do julgamento final. Porque as pessoas não estão preocupadas com o pecado. As pessoas não sabem que o pecado é morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. O mundo não está preocupado com isso. Então o Espírito Santo ele vem para nos trazer isso. O pecado traz morte. E a justiça, quem não é justo também, diante da palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele quer nos alertar que nós precisamos ser justos, não diante da minha justiça, não aquilo que eu acho que é justo, aquilo que Deus acha que é justo. E do julgamento final. Que o mundo não está preocupado com o julgamento final. Está nada. Está nada, o mundo não está nem pensando no julgamento final. O mundo está querendo a diversão, é farra, bebedeira, folia. Não está pensando no julgamento final. E alguns ainda acreditam, morreu, acabou. Fala, morrer, acabou. Eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que dançar, eu tenho que beber, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque depois que eu morrer, acabou. Mas a Bíblia não fala que morreu, acabou. A Bíblia fala que depois que o homem morre, ele vai direto para o juízo. Todo homem está sujeito a morrer uma só vez. E depois vem o juízo de Deus. Isso está ali. Hebreus, né? Hebreus 9, 27. Olha aí, Hebreus, acho que é Hebreus 9, 27. Todo homem está sujeito a morrer uma só vez. E depois vem o juízo. Então, irmãos, mas o mundo não sabe disso. O mundo não tem um Espírito Santo. O mundo não está preocupado. O mundo está preocupado com a diversão. O mundo acha que nós estamos numa área de lazer, que nós podemos fazer o que nós queremos. O mundo não está preocupado com a justiça de Deus, é isso? Então leia para mim. Glória a Deus. Glórias a Deus. O mundo não está preocupado com isso. O mundo está preocupado em diversão, em transformação do corpo, em mudança do corpo, em conquista financeira, em conquistar bens, em buscar muitas coisas. É casa na praia, é carro de luxo, mas eles não pensam no julgamento. Eita. É como os homens, está ordenado. É como os homens, está ordenado. Morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém. Então o Espírito Santo, ele traz para nós que não tem nada de morrer, acabou não. Morreu, vai para o juízo de Deus, vai ter um juízo final. Onde todas as almas que estão aqui na terra, em Deus lá do tempo de Caim, que foi o primeiro que morreu, Abel, que foi o primeiro que morreu, todos que já passou nessa terra, tanto os que morreram, como os que estiver vivo, vai apresentar diante de Deus e vai receber de acordo com as obras que fez aqui na terra. Mas o mundo ele não está preocupado com isso. Alguns acreditam que morreu, acabou. Mas eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu tenho que aproveitar a vida aqui na terra. Porque eu vou morrer, vai ficar tudo por aí. Não é assim? E o mundo aproveita fumando, é bebendo, é dançando. Mas quando a gente recebe esse Espírito Santo, a gente aproveita a nossa vida observando a palavra de Deus para nós alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Para que no dia do juízo final, nós podemos ouvir essa palavra. Entra para a casa do meu pai e pedir. Você foi um servo fiel. Esse reino foi preparado para ti antes da fundação da terra. Mas o mundo vai ouvir a seguinte palavra: vós apartai de mim, vós que praticou iniquidade. O mundo não tem tempo para Deus.
Mas do mundo, há muitas pessoas que ainda estão no mundo, que vai sair do mundo, vai receber esse Espírito Santo. E é por isso que a igreja está fundada aqui na terra. E é por isso que nós precisamos ficar firmes nos caminhos do Senhor. Nós precisamos ficar firmes para nós pregar a palavra de Deus, para nós viver essa palavra de Deus, deixar o Espírito Santo transformar a nossa vida. Como é que o Espírito Santo vai transformar a nossa vida, pastor? É quando a gente ouve a palavra e a gente vai obedecendo essa palavra. Jesus disse aqui no 15, no 14, 15: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, um outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Esse Espírito Santo, irmãos, é o nosso passaporte para o céu. O homem busca o passaporte para entrar nos Estados Unidos, para entrar na Alemanha, para entrar em muitos países. Mas se quiser entrar no céu, o Espírito Santo é o nosso passaporte. Jesus disse para Nicodemos, João 3, versículo 5. Jesus falando para Nicodemos que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Porque ele diz que quem nasce da natureza humana é ser humano. Quem nasce do Espírito é espiritual. Vamos continuar aqui no 14, versículo 17 agora. Amém? Foi 14, 17. Glória a Deus. Então Jesus disse aqui, se nós amar Ele, nós receberemos o Espírito Santo. E Ele rogará ao Pai, e Ele lhe dará o outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O 17 fala assim: o mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver e nem o conhece. Mas vós o conhece, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Então, irmão, a igreja não tem nada a ver com o mundo. Nós não tem nada a ver com o mundo. Nós não tem nada a ver. O mundo não é a terra. Quando eu falo que o mundo aqui não é a terra. A terra é de Deus. Deus criou a terra. Deus criou o homem. O que é o mundo? O mundo é esse sistema. Sistema que nós podemos viver do jeito que nós quisermos. Se eu quiser arrumar um homem para mim, eu posso. E eu não posso. Deus não me deu autoridade disso. A mulher que quer casar com outra mulher pode. Deus não deu autoridade para isso. O filho desobedeceu o pai. Deus não deu autoridade para isso. Deus não deu. Mas o mundo lá vai de mal a pior por causa disso. O casamento é até que a morte nos separa. Mas o homem arruma outro, a mulher arruma outro. E fala, quem que tem? Todo mundo faz. Mas não deu autoridade. Deus não deu. O mundo é que vive assim. O mundo vive sem regra. O mundo não obedeceu o mandamento de Deus. E Jesus disse aqui no 15, se vocês me amam, obedecerão Deus. Amar Deus, irmão, não é só te falar, não. Eu tenho muita fé com Deus. O mundo vive assim. Eu tenho muita fé com Deus. Se eu não tivesse muita fé com Deus, a sua fé sem a obra não resolve nada. Porque Tiago escreveu, crê que há só um Deus? Pois bem, os demônios também creem. Os demônios também creem em Deus, irmão. Mas resolve? Eles amaram o céu. Porque as obras dele não agradam a Deus. A justiça dele não está pautada na palavra de Deus. E ele já está ajudado. Já está condenado porque as obras dele não agradam a Deus. Então, as pessoas do mundo, eles falam, eu tenho muita fé com Deus. Mas Tiago diz, a fé sem a obra é morta. Assim como o corpo, o seu espírito está morto, assim a fé sem a obra é morta. Então, se eu tenho fé, eu tenho que fazer a obra. Tenho que participar da obra. Se eu tenho fé que o casamento é um casamento só, então eu tenho que casar e ficar casado. Se eu tenho fé que eu não posso roubar, que roubar é contra o mandamento de Deus, eu tenho. Opa, roubar é contra o mandamento de Deus. Então eu creio que isso é verdade, então eu não posso roubar. A minha obra vai fugir fora do roubo. Isso que é ter fé, e a obra, a nossa fé precisa de ter a obra. E Tiago, ele trabalha assim, você vê seu irmão
Você vê seu irmão com fome e você tiver fé, não. Se lhe der a hora, alimenta ele. A hora. Você vê seu irmão nu e você com roupa, cheio de roupa lá no guarda-roupa, e seu irmão nu, eu tenho muita fé, abençoa ele, gente. Não, é nós que temos que abençoar. A obra. Então, irmão, você vê seu irmão pecando e você sabe da verdade e você tem fé que aquilo vai levar ele para o inferno. Você falou, irmão, eu não tenho nada a ver com sua vida, não. Mas isso aí não agrada a Deus. E é difícil a gente falar isso, né? Porque as pessoas não querem. Eles querem morar no céu, mas não querem largar o pecado. E com o pecado não dá para morar no céu. Então o mundo não vai receber o Espírito Santo, não pode. O mundo não pode receber esse Espírito. Porque o mundo não conhece a Cristo. O mundo não obedece a Cristo. O mundo não ama a Cristo. O mundo ama, as pessoas que estão no mundo amam o sistema, que pode tudo, que você pode viver do jeito que você quiser. E Deus não permitiu que nós vivemos. Nem aqui na terra. Você vai no fórum do jeito que você quer? Você entra lá do jeito que você quer? Na delegacia, você entra do jeito que você quer? Só você que entra. Mas só adulto não entra, não. Então tem regras. Né? Então tem regras. Mas, então, o 18 fala assim: não vos deixará abandonado, mas voltarei e ficarei com vós. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vós me verá. Porque eu vivo, vocês também viverão. Então Jesus disse, ó, daqui a pouco o mundo não vai me ver mais. Por quê? Ele ia morrer. Ele ia morrer. Ia ressuscitar. Na ressurreição de Jesus, irmãos, se vocês podem examinar em casa, na ressurreição de Jesus, que viu Jesus depois que ele ressuscitou, só o discípulo, só o seguidor de Jesus, só aqueles que havia crido, só aquele que havia crido no propósito dele, é que viu Jesus ressuscitar. O mundo não viu Jesus mais. O mundo não sente a presença de Jesus. O mundo não sente a presença do Espírito Santo mais. O mundo sente a presença do Espírito maligno, mas do Espírito Santo não sente. Jesus, ele viveu na terra, depois da ressurreição, ele ficou 40 dias com os discípulos, tratando do Rei do Céu, conversando com eles, cuidando, orientando eles. Aí que ele falou: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro falou: eu amo o Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Eu amo o Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus, irmãos, ele não tem preocupação nessa terra nenhuma a não ser a sua alma. E quando nós entregamos, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, ele entra e transforma. Aí as bênçãos vêm. As bênçãos material cumprem a promessa dele, que ele falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas não serão acrescentadas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, as portas abrem, a janela abre. Até o Satanás tem que nos abençoar. Até o Satanás tem que trazer a bênção. Porque se Deus mandar abençoar, tem que abençoar, a janela abre. Mas o mundo não. O mundo busca as coisas da terra primeiro. É riqueza. Aí até consegue riqueza, mas depois entra a depressão, aí marra a corda. Quantos cantores famosos, quantas atrizes, quantas pessoas que é cheia da nota, que ó, suicida. Porque não tem paz. Tem atributo que o mundo tem, o mundo busca, as pessoas que são mundanas, as pessoas que não obedecem a Deus, as pessoas que seguem o sistema, eles estão em busca. O mundo está em busca de paz, mas ele busca paz no lugar errado. Busca paz no dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ficar tranquilo. Quando eu tiver a minha casa, eu vou ficar tranquilo, vou ficar em paz. Quando eu casar, eu vou ficar em paz. Isso não traz paz. A paz está em Jesus. A verdadeira paz. Jesus disse: eu lhe dou a minha paz. Eu não dou a paz como o mundo a dá. Jesus dizendo: eu lhe dou a minha paz. Eu não dou a paz como o mundo a dá. A paz do mundo é passageiro. Uma hora você está em paz.
Você fica em paz 1 hora e às 23 horas do dia você fica sem paz, fica no ódio, no veneno, na tristeza, na depressão, na angústia. Mas quando o homem encontra uma paz de Jesus, você está com dinheiro, ele tem paz. Você está sem dinheiro, ele tem paz. Você está sentindo dor, ele tem paz. Porque ele não está sozinho, porque se cumpre a promessa que Jesus falou que estará com ele até o fim da céu. Outra coisa que o mundo procura, o amor. Cai aí, o amor. O amor. Então o mundo busca o amor. Mas o amor verdadeiro nós encontramos em Cristo Jesus. Só em Jesus nós encontramos o amor verdadeiro. As pessoas podem te amar se você tiver 2 milhões na sua conta hoje, você vai ver o tanto de amigos que você ama. Toda hora está na sua casa te chamando. É o filho pródigo. O filho pródigo pediu a herança do pai, colocou numa bolsa. Então ele colocou, foi barra de ouro ou alguma coisa. Porque terra não tem como ele colocar na bolsa. Então ele pediu a herança antes da hora, colocou tudo numa bolsa e viajou para um país distante. E lá ele viveu uma vida regalada, viveu uma vida na farra, na folia, e amigos para todo lado. E quando acabou tudo? Acabou o dinheiro, a Bíblia não é assim, acabou o dinheiro. E houve uma grande fome, escassez naquela cidade. E ele procurava se alimentar, cada um foi para sua casa, acabou o dinheiro dele. Eu vou ali, só não todo mundo. E ele não tinha nada de comer. Ele trabalhava numa fazenda, desejava comer uma doce. Não, irmão, o mundo é só isso. O mundo é só isso. Mas em Cristo não. Nós temos um amigo verdadeiro. Nós temos um amigo que não nos deixa só. Ele estará conosco até os confins do céu. Nunca mais te deixe sozinho. O melhor amigo que o homem pode ter, Jesus Cristo. O melhor companheiro de todas as horas. Ele está com você na hora da morte, na hora da vida, na hora do aperto, na hora da alegria. Todos os tempos que ele está. Ele esteve conosco no nosso momento de angústia, no nosso momento difícil. E ele não fica só parado aí não, ele entra em ação, porque se ele não entrar em ação, irmão, o inimigo come nós vivos. Quando eu estava usando droga, quando você também, João, você estava passando aquela situação, você acha que Jesus ficou assim? Não. Ele agiu porque ele sabia que você ia vir para ouvir a palavra. Ele nos deu uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance, mas o homem ele vai vendo assim, Deus dá um livramento para ele, ele fala, tudo de sorte. Ele vai estar vivendo de novo, até chega uma hora que acaba a oportunidade dele aqui na terra. Porque todo homem está destinado a morrer uma vez. E na hora de morrer. Se não aproveitou as oportunidades, nós estamos aqui para nós aproveitar a nossa oportunidade nessa terra. Essa terra não é a área de lazer igual o mundo pensa, não. Essa terra lá vai de mal a pior. O Deus desse mundo é Satanás. Satanás que está comandando, ele que está governando a maioria das pessoas aqui. Não é que Deus perdeu o poder, não. É porque Deus nos deu o livre direito de escolher. Entre ele ou entre Satanás. Todo homem que não obedece essa palavra escolheu Satanás para a vida dele. Se nós não obedecer essa palavra, nós escolhemos Satanás para a nossa vida. E aí você vai falar para as pessoas, você escolheu Satanás? Não, escolha Jesus. Mas não é só de falar, é na prática, é na obra. Se nós não praticar as obras que estão escritas aqui, nós estamos abrindo a porta para o Satanás na nossa vida. Não é para falar, você pergunta. Eu e minha esposa, nós passamos muitas casas, como você quer ir? Eu quero ir para o céu. Mas não é só querer. Se eu falar assim, ô Juninho, eu quero ser um médico. O que você vai falar para mim? Entra na medicina, então. Entra na medicina, estuda, né? Depois você vai ser médico.
Eu quero ir morar no céu. Quer morar no céu? Então é aqui, ó. O caminho é aqui. Não tem outro caminho para morar no céu, irmão. E a gente pergunta, você quer morar no céu? Aonde você quer? Eu quero morar no céu. E se você morrer agora? Aí, aonde você vai? A pessoa vai. Eu vou para o inferno. Vai lá rir. Porque o inferno é uma área de lá. Você vai para um piquenique. Mas as pessoas acham que o inferno é um piquenique. Você vai para um sítio, passar um final de semana no sítio. Ele está achando que o inferno é assim. Se você morrer, ele quer ir para o céu. Mas se morrer agora, vai para o inferno. E eu falo para as pessoas, você não vai nem lutar, né? O evangelho, ele é pregado aqui no mundo, é para tirar as pessoas do inferno e trazer a pessoa para o céu. Tirar a pessoa da escuridão e trazer a pessoa à luz, que é Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que vem após mim nunca mais andará em trevas. Porque todo homem estava destituído de Deus antes do sacrifício de Jesus. Todo homem estava destituído de Deus, afastado de Deus, separado de Deus pelo pecado de Adão. Jesus ele morreu na cruz para nos dar a oportunidade de nós ser religados a Deus por meio do sacrifício de Jesus. Mas, primeiro, nós precisamos aceitar Ele. Jesus diz assim em João, o último versículo, João, bota lá em João, para nós ver como é que nós somos religados. Como é que nós somos religados novamente a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o Juninho dela para mim. Glória a Deus. Aleluia. Santo, maravilha. Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 1, versículo 11. 11 e 12. Glória a Deus. Aleluia. E pode ler daí. João 1, Evangelho de João 1. Glória a Deus. Então todo homem estava destituído de Deus. Aí Jesus ele morreu para nos religar. Amém? 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Então o que acontece? Jesus veio para o seu próprio povo, mas eles não receberam. Então aqui está falando que Jesus veio para os judeus, mas os judeus que o povo, a nação de Jesus é Israel, é a nação de Jesus, é o povo judeu. Então Jesus veio para o seu próprio povo judeu, mas ele não recebeu, porém alguns recebeu. Os que recebeu, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Filho de Deus. Aí os filhos de Deus, ele tem plena comunhão com o Pai, novamente. Por quê? Precisava de ter um sacrifício ali, para o homem ser levado a Deus novamente. Então a ligação é quando nós aceitamos Jesus. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós somos, Ele nos dá o direito de nós se tornar filho de Deus. Filho. Aí nós não somos mais servos, nós somos filhos. Filho. Nós podemos conversar com o nosso Pai. O nosso Pai nos ouve. Ele nos atende, Ele nos corrige, Ele nos repreende, porque o dever do Pai é esse. O dever do Pai não é só dar coisa por filho, igual os pais de hoje cada não. E perde o celular, levar o pai comprar. Perde uma moto, às vezes o cara não tem responsabilidade para andar nem de bicicleta. Chucha uma moto na mão do cara, o cara vai matar os outros, vai matar ele também, porque ele tem responsabilidade. Aí ele precisa de correção, mas o pai não vai e dá. Deus não dá. Deus não dá. Para a gente ser filho de Deus, primeiro a gente precisa de obedecer. Primeiro passo é a obediência para a gente se tornar filho de Deus. Né? A gente obedece a Deus, a gente se torna filho dele. O que Deus falou para Jesus quando Jesus saiu do Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista? Ele falou, eis aí meu filho querido, que me dá muitas. Por quê? Jesus ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E qual foi a recompensa? Deus colocou tudo nas mãos dele.
Porque Deus falou, esse daí eu posso confiar. Esse daí não vai fazer nada por conta dele. Esse daí vai fazer tudo conforme o meu mandamento. E a gente ter um filho obediente é bom demais, sabe? Você ter um filho obediente é bom demais. Sabe? Um filho que não dá trabalho. É bom demais. Deus ele olha para a terra aqui. Deus ele olha para a terra caçando um filho. Caçando os filhos dele. Porque, Julinho, se tiver um problema lá na Rua da Vargem lá, se tiver uma enfermidade lá na Rua da Vargem, na casa de uma pessoa, se tiver um demônio manifestando na pessoa, ou se tiver uma pessoa correndo risco de vida, Deus vai olhar para a terra, porque Deus ele quer salvar. Ele quer salvar o ímpio, para dar oportunidade a ele, de ele conhecer a palavra. E Deus vai olhar e falar, meu filho está lá, é meu filho Julinho está lá. Meu filho Júlio, eu vou enviar ele. Deus envia os filhos. Por isso que Deus enviou Jesus para a terra, irmão. Deus enviou Jesus para a terra para ele resolver o problema da humanidade. Porque a humanidade estava afastada cada vez mais de Deus. A humanidade lá ia de mal a pior. Os irmãos, irmão. Então a humanidade lá ia de mal a pior, afastada de Deus. E Deus enviou Jesus Cristo para resolver um problema nosso. Porque Jesus era o Filho. Então Deus ele conta com os filhos para resolver alguns problemas. Nós não estamos aqui à toa, não, irmão. Nós não estamos aqui nessa terra à toa, não. Então nós precisamos de ficar firmes, obedecer a palavra de Deus, amar Jesus para nós receber o Espírito Santo. Para nós receber o Espírito Santo, para que nós podemos fazer a obra de Deus. Então, nós precisamos ser perseverantes. A nossa busca até o fim, para nós morar na glória, né? Para nós ter uma plena comunhão com Deus, e para a gente viver uma vida em paz aqui nessa terra, nós precisamos de receber o presente de Deus, o Espírito Santo. É o maior presente de Deus enquanto o homem está na terra, o Espírito Santo. A maior promessa de Deus, quando nós estamos na terra, o Espírito Santo. Mas tem uma promessa maior, que é morar na glória, na casa do Pai. Então essa é a palavra que nós devemos ficar firme nos caminhos de Jesus, firme buscando a obedecer, conhecer a palavra de Deus, para que nós vivemos uma vida mais em paz, né? Para que nós podemos viver longe da garra, do maligno, da opressão, da manipulação, do engano de Satanás. Satanás tem enganado muitas pessoas aqui na terra, tem matado muito, tem destruído casamento, tem destruído família, tem matado, tem jogado filho na droga, no vício. Ele tem feito gato sapato. Ou nós oramos com o menino que tem 9 anos, você precisa ver a situação do menino que estava. O outro menino ficava dando 15, 9 anos. Satanás não tem dó de menino, não. Ele tem dó de Deus. A nossa luta é contra ele. Nós precisamos, e é só essa palavra aqui, ó. É só essa palavra aqui que vence ele, ó. Não tem medo de polícia, não tem medo de homem bravo, não tem medo de homem que anda armado, não tem medo de nada disso. Isso ele usa tudo para fazer a obra dele. Mas se o homem tiver essa arma aqui, ó, 66 livros aqui na mente, ele cai por terra. Ele cai por terra porque ele não conhece o nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todos os nomes. E debaixo do nome de Jesus, todo ele se dobra. Diante do nome de Jesus. Então nós precisamos de capir. É grande o livramento que Jesus nos deu, né? É grande a vitória que Jesus nos deu, né? Aleluia. Então, irmão, nós precisamos de aproveitar os nossos dias aqui na terra, sabe? Porque para morrer basta estar vivo. E se morrer sem Jesus, para onde que vai? Se morrer sem Jesus. Aí se eu morrer, vamos supor que se eu tivesse morrido há 11 anos atrás, a minha família, por me amar, ia falar, foi descansar com Deus. Foi brilhar lá no céu. E a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que se nós estivermos em Cristo, nós vamos para a glória. Se nós tivermos a vida consertada, nós vamos ir morar na glória. Mas se a gente estiver longe de Cristo, é lago de fogo e enxofre, choro e ranger de dentes para sempre.
Nós temos a oportunidade, nós vivemos aqui na terra, alguns vivem 80, outros vivem 100, outros vivem 110 anos, outros vivem 90, outros vivem 80, 70, 60 anos, mas nós estamos caminhando para a morte. E depois da morte, todo mundo vai para o juízo. Todo homem vai para o juízo de Deus. Apresentar diante de Deus as suas obras, as minhas obras. Se as minhas obras for boas, eu vou para um lugar de descanso. Mas se as minhas obras for ruins, eu vou para um lugar terrível. É assim que a Bíblia, é assim que a palavra de Deus diz. Todo homem está sujeito a morrer só uma vez. Mas todo dia morre muita gente. Aqui em Teixeira tem esse negócio de passar o carro anunciando. Fulano que está morrendo, agora vai ser tal hora. Aí eu pergunto à minha esposa, será para onde carro uma coisa? Foi para o céu ou foi para o inferno? Porque o corpo vai para o cemitério. O espírito volta para Deus e a alma tem dois destinos, ou céu ou inferno. Não tem nada de purgatório, não tem nada de alma ficar vagando. Ela já tem endereço certo, ou céu ou inferno. Para onde você quer ir, Zé Mó? O quê? Para onde você quer ir? O céu, né? Você também, Dê? É claro. Você também? Você também quer ir para o céu? Você quer ir para o inferno mesmo? Se for para o inferno mesmo, tá bom? É ruim. Tá não, né? Pois é. Então, gente, nós temos que aproveitar aqui, ó. Aproveitar para nós obedecer a palavra de Deus, para nós ir para um lugar de descanso. Porque quando a pessoa aqui na terra, ela pratica crimes, ou rouba, ou bate nos outros, ela vai para onde? Para a cadeia. Não vai? Se a polícia pegar, ela vai para a cadeia. O inferno é uma cadeia para o Satanás, não é para o homem. Mas o homem segue os passos do diabo, vai fazendo a obra do diabo, matar, roubar. Isso tudo é do Satanás. Aí quando essa pessoa cai ali, ó, Satanás leva para a casa dele. O Satanás falou na boca do menino de 9 anos, na fora, e falou assim, eu estou doido, eu vou levar esse menino para minha casa. Esse menino é meu, eu vou levar ele para minha casa. Eu perguntei, onde é sua casa? Minha casa é no inferno. Eu gosto desse menino, eu gosto dele. Eu falei, mas você gosta dele? Eu gosto dele. O que você faz? Eu faço é xingar, brigar. Eu gosto dele. E como você vai levar ele? Vou levar para o inferno, porque é a minha casa. E eu não gostei desse culto aqui não, porque tinha muitas pessoas que era meu, que eu ia levar para minha casa, para o inferno, eu ia levar para o inferno. Mas agora, está liberto. Está liberto por causa de quê? Por causa dessa palavra aqui, ó. É por causa dessa palavra. Essa palavra que liberta a alma do homem. Essa palavra que traz a morada no céu. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração, agradecer a Deus. Glória a Deus. Você veio mesmo, né, Zé? Glória ao Pai. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui para nós agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu, né? Por Ele ter nos sustentado até aqui. Glória a Deus. Pai Santo, maravilhoso, glorioso é o Senhor. Nós agradecemos o Senhor, Pai querido, por cada pessoa que aqui está presente. Agradecemos ao Pai querido e apresentamos o Zé Mauro, a família dele, em nome de Jesus. O Senhor continua abençoando, continua, Pai querido, acampando teus anjos em volta da parentela dele. Aonde tiver um membro da família dele, ali o Senhor acampa os teus anjos, cobre eles com o teu sangue, ó Pai. Há poder no teu sangue. Apresento a vida do Adriano também, ó Pai querido, em nome de Jesus. Só guarde ele, guarde a parentela. Cubra ele com o teu sangue. Com teus anjos, guarde ele na ida e na volta. Protege ele em nome de Jesus, Pai. Santo maravilhoso. Apresento o Júnior, o São Pedro, a minha esposa, o Miguel, o Júnior, o Yuri. Apresento a Raíra, apresento a minha vida, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, essa rica e abençoada oportunidade que o Senhor nos deste para ouvir a tua palavra. Pai querido, Pai amado, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor. Fale conosco, Pai querido. Coloca sede e fome no nosso coração de fazer a tua vontade, Pai. Nós apresentamos os enfermos, apresenta o pastor Vicente, ó Pai querido, em nome de Jesus. O Senhor entra com providência naquela vida. O Senhor guarde, ó Pai querido, a fé no coração dele, ó Pai, em nome de Jesus. Apresentamos o Vanderlei, apresentamos todos os enfermos, os presos, ó Pai querido, aquele homem, aquela mulher, Pai querido, que está
encarcerado até das grades, Pai. O Senhor visita o Espírito Santo, envia os teus mensageiros, as tuas mensageiras, para pegar a palavra da paz, a palavra da libertação, a palavra da cura, a palavra do recomeço, Pai querido, em nome de Jesus. Apresenta essa cidade, apresenta esse bairro, cada pessoa, apresenta, Pai querido, em nome de Jesus. Eu queimo, Pai querido, toda enfermidade, depressão, seja queimada, Pai querido, pelo poder que há no nome do Senhor, laço de morte, de acidente, seja repreendido pelo poder que há no nome santo de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Assim, o amor de Deus, a doce consolação, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, e nós dissemos amém. Amém? Amém. Glória. Apresenta as filhas do Adriano, em nome de Jesus, guarde elas, em nome de Jesus, e nós dissemos amém. Quem pode dar uma salva de palmas em moneda do Senhor? Glória a Deus. Não saia sem combinação, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Quem tem paz, dá paz. Glória a Deus. Amém.